Vamos lá, Tainá. Segunda parte, beleza? Vamos começar lendo de novo. Esse daqui está sendo o seu primeiro argumento, tá bem? Dentre vários exemplos, pode-se destacar o mercado de trabalho. Numa entrevista de emprego, por exemplo, se houver uma pessoa branca e outra negra, não precisa pensar muito para saber quem será o escolhido, ainda que ambos estejam com os currículos excelentes. A escolha será para a pessoa com a pele clara, assim como os agrados feitos ao mesmo dentro do ambiente de trabalho, qual não se faz com o negro. Tá, vamos lá. Dentre vários exemplos, vírgula, pode-se destacar o mercado de trabalho numa entrevista de emprego, por exemplo, se houver uma pessoa branca e outra negra. Não precisa pensar muito para saber quem será o escolhido. Ponto. Tá vendo? Aqui a gente já começa com dois exemplos. Exemplo e exemplo, um na linha de cima, outro na linha de baixo. Esse, por exemplo, ele não tem necessidade. A gente poderia riscar ele, porque quando você já dá a introdução aqui, dentre vários exemplos, a pessoa já caiu dentro da hipótese que está sendo o exemplo que você está dando. Então não precisa desse outro, por exemplo, de novo, tá bem? Então ficaria, dentre vários exemplos, vírgula. Tá muito bem essa vírgula. Podemos destacar o mercado de trabalho. Esse numa tá muito informal, entendeu? Numa é utilizado meio com a ideia de informalidade, sabe? Numa, tá muito mineirês. Você teria que ter colocado em uma, tá bem? Em uma entrevista de emprego. Esse, por exemplo, a gente tira, porque a gente já está trabalhando com a hipótese aqui no, por exemplo, de cima, tá bem? Então, corta ele. Então, ficaria. Dentre vários exemplos, pode-se destacar o mercado de trabalho, vírgula, em uma entrevista de emprego, se houver uma pessoa branca e outra negra, vírgula, não precisa pensar muito para saber quem será o escolhido. Esse não precisa pensar muito para saber quem será o escolhido deu um tom meio que irônico, sabe? E também deu um tom de pensamento pessoal. Se a pessoa tiver um pensamento, a pessoa que estiver lendo tiver um pensamento diferente do seu, ela vai cortar essa questão. Você lembra que a redação está em terceira pessoa, ela precisa trabalhar com um caso que é pensamento geral, pensamento de sociedade? Então, isso não precisa de pensar muito para saber quem será escolhido, pegou meio mal. Ele pegou como uma ideia que só você entende, você está universalizando ela. Você está pegando essa ideia e colocando como se fosse uma ideia comum para todas as pessoas. Infelizmente, a gente precisa de explicar, porque tem pessoas que não acreditam que o racismo é comum para todas elas. Então, o que você deveria ter colocado era o seguinte, ó, para poder substituir essa parte. Não precisa de pensar muito para saber que será escolhido. Você poderia ter colocado. Na maioria das vezes, a pessoa de pele clara terá maior chances de ser escolhida. Pronto, cara. Você simplesmente se aumentou a chance dela ser escolhida. Você sabe que isso daí ocorre na maioria dos casos, mas você colocou de uma outra forma. Você colocou que ela tem mais chances de ser escolhida, ela vai ter mais oportunidades. Você não está generalizando todos os casos. Aqui, esse não precisa pensar muito para saber quem será escolhido. Você já generalizou todos os casos, como se todos os casos sempre pessoa branca fosse escolhida também. Infelizmente, assim, a gente sabe que a maioria é assim, mas nem todo mundo acredita nisso. Então a gente tem que sempre pegar uma palavra que abranja mais o sentido, tá bem? Que não deixe só o nosso caso exclusivamente certo, só a nossa ideia como correta, tá bem? Então troca essa partezinha. Se houver uma pessoa branca e outra negra, o primeiro candidato, ou seja, está se referindo à pessoa branca, sem estar citando pele branca ou coisa clara de novo, o primeiro candidato terá mais chances de ser escolhido para a vaga de emprego. Ponto. Matou. Beleza? Ainda que ambos estejam com os currículos excelentes, essa partezinha aqui também tá boa, tá? A escolha será para a pessoa com a pele clara, assim como os agrados feitos mesmo dentro do ambiente de trabalho, o qual não se faz com o negro. Pô, beleza, essa parte até que foi tranquila, deu poder pegar. Mas só algumas ideias para poder dar uma melhoradinha, eu acho que você poderia ter usado um pouco mais de argumento. Por exemplo, segundo o estudo feito, tal pesquisa, observa-se que o negro tem menores chances de entrar numa empresa, numa entrevista, entendeu? Usa alguma coisa também um pouco mais geral, sabe?
Você acabou pegando um exemplo e universalizando ele. Você está colocando sempre como se o negro tivesse menos chance. A gente sabe que tem? Sabe. Mas não é um pensamento comum de todos. Então você precisa de usar coisas mais gerais em vez de usar coisas mais específicas. A maneira como você escreveu essa parte soou muito que foi mais uma carta, que foi mais uma opinião expressada sua. Então coloca coisas mais gerais, entendeu? A escolha será, por exemplo, na maioria das vezes a escolha será para a pessoa com pele clara. Ou a pessoa com pele clara terá mais chances do que a pessoa negra. Assim como também feitos dentro do ambiente de trabalho, o qual não se faz com o corpo negro. Ou o qual não se faz com a pessoa de pele negra, por exemplo, entendeu? Tem várias coisas similares ao qual você poderia explorar um pouco mais com relação a isso. Dentre isso, você poderia utilizar, que a gente tinha falado, dados, poderia utilizar argumentos de autoridades também, pessoas específicas da área que entendem do assunto. Você poderia ter colocado, segundo o comentário de tal pessoa, os negros têm menos chance por causa disso, 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 entendeu? Poderia ter deixado um pouco mais rico essa parte. Foi explorada? Foi, mas poderia ser um pouquinho melhor explorada, tá bem?